Eu vou apresentar o Programa de Assistência Administrativa do Bloco Alfa 1, Campo São Bernardo do Campo, criado por Celine Sampaio Franzin e Isabela Rocha. Analisando alguns problemas enfrentados que prejudicam o andamento da aula com atrasos e realocação de sala, principalmente devido à necessidade de manutenção e equipamentos, surgiu, então, a ideia de criar um sistema que forneça ao usuário possíveis soluções para o seu problema ou solicite o serviço de maneira eficiente. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho do código para vocês. Aqui na função inicial, nós temos a declaração de todas as variáveis e o banco de dados. No que corresponde o banco de dados? Bom, nós pegamos as informações através da Prograde de quais salas tem aula em determinado horário. Logo depois da declaração do banco de dados, o programa começa a executar o menu. No menu inicial, nós temos 5 opções. A número 1 para informar um problema, que vai entrar na função manutenção. A número 2 para solicitar um procedimento, que vai entrar em um outro menu. A número 3, que vai mostrar as requisições e manutenção, aquisições e limpeza. E a número 4, que seriam os avisos, que correspondem às funções cancelamento e realocação de salas. E, clicando 0, o usuário sairá do programa. Bom, iniciando pelo clicando 1, que ele entra no manutenção, nós temos aqui. Se ele clicar 1, ele entra direto nessa. Bom, se ele clicar um número que não seja de 0 a 4, o programa já dá número inválido, como aqui em cima. Quando ele clica 1, o programa entra aqui. Os contadores, cada um com o nome, vão ser utilizados para colocar a informação determinada na posição correta da matriz que foi criada. Por exemplo, a matriz manutenção vai obter certa quantidade de dados que devem estar todos colocados na mesma linha, para que as informações fiquem na ordem correta. Então, a gente criou um contador, o CM, que possibilita que toda a informação fique exatamente na mesma posição, e assim que ela for terminada, ele vai para a posição seguinte, que seria nesse caso a 1. Então, o contador é inicializado em 0 e vai contando 1, 1. Por que tem esse CR antes da manutenção? Bom, dentro da manutenção, como eu vou mostrar daqui a pouco, você pode entrar na realocação de sala. Porque alguns problemas, por exemplo, um projetor quebrado e o professor precisa desse equipamento, então ele vai precisar de uma sala que tenha o equipamento funcionando. Então ele vai pedir uma realocação de sala logo dentro de manutenção. Então a gente tem um contador aqui que usa o retorno de manutenção. Se ele não quiser a realocação, aqui vai retornar como 0 e assim o contador continua na mesma posição. Se ele quiser a realocação e essa for possível, aqui vai retornar como 1 e assim o contador vai para a próxima posição para que a informação não seja escrita em cima. Bom, como explicado no trabalho, a gente não conseguiu criar uma matriz que tenha um tamanho flexível. Então, a gente delimitou um número de 1000 linhas dentro da matriz. Então, é possível armazenar cerca de 1000 chamados diferentes, vamos dizer assim. Se esse limite for excedido, vai editar essa mensagem, limite excedido, por favor, tente mais tarde. Bom, se ele clicar no número 2, ele vai cair nesse segundo menu aqui, onde temos mais 4 opções. Relocação de sala, cancelamento de aula, que só será permitido para professores, aquisição de materiais e limpeza. E assim ele escolhe o número. Se ele escolher o número 1, ele vai para a relocação de sala, que eu vou explicar mais para frente. E aqui temos o mesmo negócio do contador. O limite também delimitamos como 1000 e se ele for excedido, a mensagem aparecerá na tela. Se ele clicar 2, ele vai para o menu para a função cancelamento, com um contador apropriado que tem a mesma função dos outros contadores. Assim, a mesma coisa por aquisição e para limpeza. Se ele clicar no menu inicial, o 3, ele vai para a função verificar, a qual vai mostrar
os pedidos de manutenção, limpeza e aquisição. Eu vou demonstrar mais para frente. E, clicando 4, ele vê os avisos de cancelamento e realocação de salas. Bom, entrando aqui na segunda função, temos a função manutenção, que eu vou abrir para a gente. Na função manutenção, o aluno ou qualquer outro usuário deverá responder a 4 perguntas, que são, inicialmente, o nome, o problema, a prioridade. Se a prioridade a gente definiu como de 0 a 2, sendo 0 pouca prioridade, 1 mediana e 2 o máximo. Se a pessoa digitar uma prioridade que não entra no intervalo, logo aparecerá uma mensagem, que é prioridade incorreta, por favor digite uma prioridade de 0 a 2. E vai ficar nessa mensagem até que ele digite a mensagem correta. Logo depois de digitar, ele vai ter que digitar a sala. Bom, dependendo do grau de prioridade, como vocês podem ver, ele vai retornar uma mensagem diferente. Logo depois, ele pergunta se é necessária a realocação de sala. Ele aceita as respostas sim com letra minúscula, sim começando com maiúscula e sim totalmente maiúscula. Aqui, ele vai para a realocação. Esse H que retorna é se foi ou não possível. 0 para não possível e 1 para possível a realocação de sala. Esse é o número que será usado no contador. A próxima função aqui seria a limpeza. Bom, na limpeza o aluno deve digitar seu nome, o motivo do pedido, por exemplo, banheiro sujo, odor forte em tal sala, e aqui o grau de prioridade. Funciona da mesma forma que em manutenção, de 0 a 2, se ele digitar um número incorreto, a prioridade vai aparecer uma prioridade incorreta e ele deve digitar novamente. A única diferença é que esse daqui, a resposta o procedimento será realizado em breve, não tendo um prazo estipulado. A outra função, realocação de sala, ela utiliza 2 funções. A realocação de sala e a buscar sala. Em realocação de sala, aqui, como vocês podem perceber, ele deve digitar o nome da matéria, depois o número que corresponde ao dia da semana. 1 para segunda, 2 para terça, 3 para quarta, 4 para quinta e 5 para sexta. Logo após, ele deve digitar um número que corresponda ao horário. Então, 1 para 8 às 10, 2 para 10 às 12, 3 para a tarde, 4 para as 19 às 21 e 5 para as 21 às 23. Depois, o número que corresponde ao tipo de sala, por exemplo, laboratório de informática, laboratório seco ou úmido ou uma sala convencional. E a quantidade de alunos. Bom, vou explicar o que cada um vai fazer. Nessa primeira, que digite o nome da matéria, ele vai ser utilizado lá em avisos. Então, ele vai ser armazenado na posição CR, que pode variar de 0 até o número da posição atual, e na coluna 0. Uma vez que a coluna 1 vai ser a mensagem. As outras informações são armazenadas na matriz B. O que a matriz B vai ser necessária para fazer a busca no banco de dados. Logo após definir todas essas informações, ele entra no buscar sala, que terá como retorno 1 inteiro, que eu já vou explicar por quê. Bom, entrando aqui em buscar sala. Para a entrada da função, temos a matriz B, as matrizes correspondentes aos dias e a matriz de realocação, junto com a posição da mesma. Aqui entrando, dependendo das respostas, ele será levado a analisar a matriz de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todas vão ocorrer a mesma coisa. As únicas coisas que mudam são as mensagens. Então, se ele digitou 3, lá no outro menu, quer dizer que é uma sala convencional. Se a capacidade for menor que 40, menor ou igual a 40, então ele deve analisar num subbloco de segunda. Se ele achar algum que corresponda a 0, então
o C toma esse valor como seu valor. E segunda vira 1. E aqui para. Se ele não achar nenhum, o C continua como 0. Depois nós temos um if e um else. Se o C for 0, quer dizer que ele não entrou nenhuma vez no if. Então, nenhuma sala disponível para relocação, tente mudança de horário. Se não, a resposta, teremos uma mudança para a sala com esse código de segunda, o horário que foi pedido. Bom, nós temos essa variação para todos os dias da semana e todos os horários. Por isso a função ficou um pouco grande, devido à grande quantidade de variáveis. No final da função, nós temos o quê? A resposta será imprimida e também será armazenada na matriz R, que é de relocação, na segunda coluna, já que na primeira foi o nome da matéria. Se a mensagem for nenhuma sala disponível para relocação, tente mudança de horário, então ele deve retornar 0. Se não, ele deve retornar 1, assim para que a próxima mensagem possa ir na próxima posição. Se ele retornar 0, a próxima mensagem será impressa na mesma posição. É como se nada tivesse sido impresso. E por isso ele deve retornar o H para a função relocação e essa para a função início. Bom, cancelamento. Vamos abrir cancelamento. Cancelamento, o aluno basta digitar o nome da disciplina, a data da aula, o nome, que seria no caso do professor, digite a sala e o horário. Com isso, ele vai imprimir a informação completa e também vai armazená-la dentro dessa matriz C. Aquisição. Na aquisição, o usuário deve digitar seu nome, o material que ele deseja que seja adquirido e o grau de prioridade novamente. Aqui ele também deve digitar a sala para que se destina o material e, por último, a função retorna uma resposta com prazo de dias, assim como o manutenção. Nós temos as três últimas funções que mostram os dados aos usuários. Bom, a verificar, ela vai mostrar os dados da função armazenadas na matriz de manutenção, aquisição e limpeza, como pode ver aqui. Mas antes de mostrar os dados, ela vai chamar uma função organizar. Nessa função organizar, ele vai pegar os dados colocados e vai olhar no quadro prioridade. Como nós colocamos tudo como string para que ele possa ser escrito, não é possível fazer maior ou menor na organização. Então, nós criamos um vetor que armazena o mesmo número, e aí nós colocamos dentro de um while que permite que o maior seja retirado e colocado na primeira posição, assim como nós fizemos um exercício em sala. Isso ele até terminar a matriz. Depois que ele já organizou os dados pela prioridade, de 2 a 0, ele volta em verificar e escreve todos os dados de maneira organizada, para que a pessoa possa ver através das prioridades. Bom, a nossa última função são os avisos, e essa tem como objetivo maior mostrar os avisos de cancelamento e relocação de sala para os alunos, principalmente. Então, seria assim: como esse é um programa que pode ser usado por todos da comunidade acadêmica, o aluno entraria no quadro de avisos e poderia ver se sua aula foi cancelada ou mudou de sala. Através da realização de testes, será possível observar melhor o funcionamento do programa. Supondo que João esteja em uma sala com a janela quebrada, nós vamos até o programa e digitamos informar o problema manutenção. Digitamos 1. O nome, João. O problema, janela quebrada. O grau de prioridade, 1. A sala, S104. É necessária a realocação de sala?
Não. Supondo agora que Maria esteja em uma sala com o projetor quebrado e o projetor é o seu instrumento, a sua ferramenta de trabalho, ela precisa de uma realocação de sala. Então, nós vamos até o programa e digitamos o que é manutenção. O nome, Maria. O problema, projetor quebrado. O grau de prioridade, 2. A sala, 201, por exemplo. Então, o retorna que o problema será solucionado no máximo em 7 dias. E se há necessidade de realocação de salas? Sim. O nome da matéria, PI. O dia em que ocorre a aula, na segunda-feira. O horário, das 8 às 10. O tipo de sala é sala convencional. Quantidade de alunos, 50. Então, a realocação de sala pede para que faça a mudança para a sala 202, no mesmo horário. Imaginando agora um problema diferente de manutenção, por exemplo, limpeza, nós devemos solicitar um procedimento, digitando 2. Qual tipo de procedimento? Supondo que seja limpeza, digite 4. Digite o seu nome. Rafael. Qual o motivo? Banheiro sujo. O grau de prioridade, 1. Aqui pede para informar a sala ou o ambiente, que no caso seria o banheiro masculino do primeiro andar. E há o retorno de que o procedimento será realizado em breve. Supondo agora que Laura é uma professora e ela notou a falta de caixa de giz e apagador na sala, ela entraria no programa e solicitaria um procedimento. Qual tipo de procedimento? Aquisição de materiais. 3. O nome, Laura. O material a ser adquirido, uma caixa de giz e um apagador. Grau de prioridade, 2. A sala, S205. Obtemos o retorno de que o material será adquirido em um prazo máximo de 7 dias, porque a prioridade foi a máxima, então a solução será em breve. Vamos imaginar agora que a professora Beatriz, de Comunicação e Rede, deseja cancelar a sua aula do dia 15/9. Então, ela entraria para solicitar um procedimento, cancelamento de aula, digitaria o nome da disciplina, CR, a data, 15/9, o seu nome, Beatriz Magalhães. A sala, S105. O horário, das 19 às 21. E emite o aviso de que a aula de CR do dia 15/9, com a professora Beatriz Magalhães, na sala 105, o horário está cancelado. Bom, para mostrar as duas últimas opções, eu acrescentei alguns dados no programa, para que pudesse mostrar uma gama maior de informações. Então, vamos
agora testar o verificar requisições. Então, nós colocamos 3. E aqui ele vai mostrar. Para verificar a última função, que seriam os avisos, nós clicamos 4. E aqui temos os avisos de... Temos 3 turmas que fizeram realocação, PI, que foi feito em manutenção, Eletromag e TSVA. E cancelamentos, temos 2 salas, CR de Beatriz Magalhães, que foi mostrado em cancelamento, e bases experimentais de ciências naturais, com Gabriel Andrade, no Laboratório 304. Bom, esse é o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.